Chega ao fim a primeira sessão da Assembleia Geral dos Bispos sobre Sinodalidade. Hoje nós vamos olhar os pontos principais da última semana de trabalhos e nos próximos programas nós vamos aprofundar o documento de síntese. Durante o mês de outubro, os nossos olhos, as nossas orações, os nossos corações se voltaram para a Sala Paulo VI no Vaticano, onde o Espírito Santo, o Papa Francisco, os padres e madres sinodais refletiram sobre uma igreja mais sinodal. E agora, o que nós podemos esperar e quais passos que nós podemos dar? Quem conversa com a gente hoje é a irmã Eurides Alves de Oliveira. Ela é religiosa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, graduada em Ciências Sociais e mestra em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É da Ampliada Nacional da SEBS e também integra o Serviço Teológico Pastoral. Já é conhecida nossa porque já participou aqui do Igreja Sinodal e eu quero acolher com muita alegria você, irmã Eurides. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Marcos. É uma alegria estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Igreja Sinodal é um serviço muito importante da nossa igreja e é uma alegria contribuir. Meu abraço e saudação também a todos aqueles que nos assistem. Obrigado. Irmã Eurides, antes da gente entrar na pauta, dessa semana, da última semana de trabalho aí que foi importante, os últimos dias da Assembleia já foram dedicados à aprovação desse documento síntese que eu mencionei, que a gente vai trabalhar mais adiante. E hoje nós vamos olhar principalmente para dois pontos. Mas antes disso, qual que é o seu sentimento também de acompanhar, Eu sei que você é bastante antenado, a gente reflete, discute, partilha. Qual que é o seu sentimento de acompanhar esses desdobramentos desta primeira sessão da Assembleia? Olha, Marcos e a todos aqueles que nos escutam, acho que nós estamos vivendo um tempo cairótico, um tempo de Deus, um tempo de graça muito grande. E o sentimento que brota do meu coração, primeiro é um sentimento de alegria, De alegria por ver que o Espírito, que é protagonista da caminhada da igreja, está animando esse processo sinodal e que a Assembleia está sendo uma expressão realmente do que é sinodalidade, caminhar junto, ouvir todos e todas. Então, assim, o primeiro sentimento é de alegria e de gratidão. Um outro sentimento é de uma profunda esperança da gente avançar nesse caminho de sinodalidade, confirmando para nós que o caminho de Jesus, da Igreja de Jesus, é o caminho da sinodalidade. Que o caminho que nós temos que trilhar é realmente esse, de uma igreja, povo de Deus, conforme a eclesiologia do Concílio Vaticano II, que é tão cara para nós, aqui na América Latina, no Brasil, mas em todo o mundo. Então, alegria, esperança, confirmação de que estamos no caminho e de que o Espírito nos conduz, e também muito ansiosa para receber o documento síntese e também para a gente poder projetar novos passos no caminho. Eu compartilho dos seus sentimentos, viu, irmã Eurides, e a gente que tem acompanhado aí passo a passo e desde antes do sínodo, aqui no nosso caso, no nosso continente, a primeira Assembleia Eclesial, tudo isso vai enchendo o nosso coração desse sentimento realmente de alegria, de esperança e de perceber que estamos neste caminho de trilhar juntos, fazer um caminho juntos e juntas como povo de Deus. Para a gente conversar um pouquinho, olhar para esses principais acontecimentos da semana, nós vamos acompanhar a participação do Padre Luiz Miguel Modino, ele que é assessor de comunicação do Regional Norte 1 da CNBB e também é correspondente do Religión Digital no Sínodo. O Padre Modino, então, traz aí informações para a gente. Às portas do encerramento da primeira sessão da Assembleia Sinodal do Sínodo da Sinodalidade, aqui no Vaticano, a gente vivenciou ao longo desta semana momentos importantes. O primeiro e fundamental que eu quero destacar são as palavras do Papa Francisco na quarta-feira, quando ele, bem antes de começar os trabalhos de análise do documento de síntese, disse que ele gosta de uma igreja santo povo fiel de Deus. Uma igreja de batizados, uma igreja que ele mesmo disse que é mulher e que transmite a fé em dialeto feminino.
uma igreja, povo de Deus, da qual faz parte também a hierarquia. E ele criticou uma igreja clericalista, com ministros ordenados que maltratam o povo de Deus, com padres que são meros funcionários de uma multinacional. Sem dúvida, palavras fortes do Papa Francisco, que sempre apela à conversão, que sempre apela a fazer realidade aquilo que Deus está pedindo da igreja de hoje. Palavras fortes, irmã Eurídice, o padre Luiz Miguel Modino está dizendo para nós acerca dessa mensagem. Eu estou aqui com a mensagem, né, porque eu imprimi esse discurso, essa intervenção que o Papa fez, né? E queria destacar assim, 2 pontos com você, para que você comentasse para a gente. Primeiro é essa bonita reflexão que o Papa faz sobre o povo santo e fiel de Deus, a dimensão que ele coloca. E depois também de uma igreja feminina, né? Você, mulher religiosa, como é que você recebe essa expressão do Papa? Ok, vamos ao primeiro ponto, né? Primeiro, eu dizer que é um discurso encantador, um discurso que enche a nossa alma de esperança, de alegria, e que é um discurso muito lúcido e profético do Papa Francisco. E também um discurso muito estratégico, né? Fazer um discurso desse na praça pública antes da aprovação do documento síntese é dizer, olha, o Espírito está conduzindo a gente por aqui, não esqueçam estes aspectos. Para ele ter um recado aí metodológico, estratégico muito grande, além da profecia e da lucidez do Papa Francisco. Quando se fala dessa questão do povo santo fiel de Deus, é muito bonito, como o Papa Francisco coloca, que ele diz, né, a igreja que eu acredito, gosto de pensar nessa igreja como a igreja do povo santo e fiel. Povo santo, fiel de Deus, que é santo e pecador, mas que traz na alma a vivência da fé. E ele diz, né, a igreja é esse povo santo, inclusive a hierarquia nasce desse povo. Por isso nós somos povo e é a este povo que nós devemos servir todas as vocações e ministérios. Então acho que essa ideia é muito bonita, né, de que a gente aprende do povo e a gente vive como povo e serve o povo, sobretudo o povo mais pobre. E uma sutileza, que não é nem sutileza, que é uma perspicácia do Espírito, é que ele vai dizer, é o povo santo e fiel ao modo das bem-aventuranças de Mateus e de bem-aventuranças de Mateus e também do capítulo de Mateus 25. Sim. Então ele pega as bem-aventuranças e aí a gente vê, esse povo santo fiel tem uma parcela privilegiada no reino de Deus que a gente não pode esquecer, que são os pobres, né? Você lembra a bem-aventurança? Os aflitos, os pacíficos, os perseguidos, os pobres em espírito. E se a gente lembra Mateus, né? Aquele que falta pão, falta casa, falta comida. Então, é o povo santo fiel de Deus que é a igreja, e nessa igreja o nosso olhar, o nosso compromisso tem que ser prioritariamente por esse povo das bem-aventuranças e por esse povo que está à margem, né? Nesse contexto de hoje, isso para mim é de uma lucidez profética, solidária muito grande. E reafirma o convite implícito do Papa Francisco, sair para as periferias como igreja sinodal. E que surpreende, né, assim, a forma como o Papa diz também, assim, e visivelmente, pelo menos assim, lendo, né, logo que saiu, e eu li, até partilhei com você, que eu li repetidas vezes, porque sentia que era algo que brotava realmente do coração, não era um discurso, assim, pronto, alguma coisa fria, mas algo que brotava do coração e, ao mesmo tempo, também um dos discursos mais contundentes do Papa Francisco nesse contexto do sínodo sobre sinodalidade, né? Com certeza, eu penso que esse é um discurso que ele foi acalentando no coração, na oração e preparando por tudo que antecedeu no seu pontificado, né? Eu penso que o sínodo, ele é agora essa Assembleia Sinodal, mas o processo do sínodo sobre sinodalidade, ele foi precedido de vários gestos e de vários outros processos que o Papa Francisco foi fazendo, né? A gente pode citar os outros sínodos, a gente pode citar os encontros que eles fez com os movimentos populares, as encíclicas, os documentos, a insistência dessa igreja realmente a caminho e aberta a todos, todas, né? Acho que o sínodo é essa culminância. E o discurso do Papa Francisco é realmente obra do Espírito e uma profecia muito forte, que a gente saiba ler o que ele disse e o que está nas entrelinhas do que ele disse. Uhum. E que agora, a gente recebe, né? Antes da gente passar para esse ponto que eu comentei com você sobre a
a questão das mulheres, né? Queria trazer aqui do discurso do Papa, né? Ele fala, como o Modino apresentou para a gente, a fé que é transmitida em um dialeto, geralmente um dialeto feminino, e que são as mulheres que melhor a refletem, são as mulheres que sabem esperar, que sabem descobrir os recursos da igreja, que arriscam além do limite, talvez com medo, mas corajosas. E eu não tenho dúvida, antes, nós já estamos chegando perto do intervalo, então eu só queria ouvir rapidinho de você e depois a gente continua, que eu acredito que também a presença feminina na Assembleia Sinodal, na Sala Paulo VI, acho que encorajou o Papa Francisco a fazer essa associação. Com certeza. Inclusive, ele cita a fala da irmã Liliana, que é presidente da CLAR, né, que trouxe para a gente dizendo que as mulheres da igreja, a presença das mulheres é real, é até majoritária, mas é muito sofrida, e que as mulheres carregam muitas cicatrizes, né? Então, acho que o Papa Francisco, sensibilizado e também, de uma certa forma, eu vou usar uma palavra assim, motivado, né, incentivado pela profecia das mulheres, que o próprio padre Luiz Modino, nas suas análises de cada dia, né, que vai nos situando como correspondente do sínodo, tem dito, né, que as vozes mais corajosas da sala sinodal, embora a gente seja minoria em número, têm sido das mulheres, né? Porque, de fato, a gente sabe que quando a gente sente na pele o peso da discriminação, o peso, de uma certa forma, do autoritarismo, do abuso de poder, da dificuldade de sermos iguais e de sermos valorizadas, a gente, então, cria também um mecanismo de resiliência e de força maior para falar e para contribuir. Eu acho que, de fato, é profético a voz das mulheres e o Papa Francisco faz eco a essa voz, né? E eu me sinto muito representada na palavra dele, mas também, sobretudo, nas vozes das mulheres que estão lá na sala, mas que ela leva de todo o processo de escuta, né? Eu acho que isso perpassou os processos de escuta de todos os continentes. Isso, esse papo agradável com a irmã Eurides Alves de Oliveira vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas já já a gente continua comentando os últimos acontecimentos da Assembleia Sinodal. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado a você que acompanha as nossas reflexões e eu convido, caso você queira rever e também compartilhar com seus amigos, com as pessoas da sua comunidade, retomar os assuntos, acesse Igreja Sinodal no YouTube. Basta procurar ali na lupinha, digitar Igreja Sinodal e você confere todos os nossos programas, especialmente nessa última temporada em que a gente tem se debruçado e aprofundado cada passo, cada etapa do sínodo sobre sinodalidade. E sobre essa última semana, a gente está conversando no programa de hoje com a irmã Eurides Alves de Oliveira. Ela é integrante do Serviço Teológico Pastoral da Ampliada Nacional da SEBS e tem aí contribuído também bastante nessa reflexão, né, nesse olhar. A gente estava falando sobre essa igreja mulher, essa igreja feminina e esse discurso do Papa que você disse que se sente representada, né, enquanto mulher. E me chama a atenção, irmã Eurides, que ele fala sobre essa igreja feminina, a igreja esposa, a igreja mãe, dentro desse contexto do povo de Deus, em uma sala com mulheres com direito a voto, como você mencionou, e depois ele vem e dá, vamos dizer assim, uma chicotada, novamente, inclusive a expressão que ele usa, né? O clericalismo é um chicote, é um flagelo, é uma forma de mundanismo que contamina e danifica a face da noiva do Senhor. Ele escraviza o povo santo e fiel de Deus. Esse tema que já apareceu algumas vezes aqui no programa Igreja Sinodal, né? Mais uma fala forte do Papa condenando o clericalismo. Sim, com certeza, né? E eu penso que o clericalismo, nessa questão da valorização e da afirmação das mulheres como sujeitos eclesiais iguais, né? Discípulas iguais dentro da igreja, né? Acho que até uma discussão que saiu em uma das sessões do sínodo é de que não existe um batismo inferior, né, para as mulheres. Então, o batismo das mulheres é o mesmo batismo dos homens, né? Então, acho que o clericalismo é esse vírus, é essa entrave, essa erva daninha que tem impedido o avanço do protagonismo, do reconhecimento das mulheres enquanto sujeitos eclesiais iguais aos homens, com participação efetiva nas igrejas locais, com direito à vez, voz, voto, integração nos espaços de decisão. E o clericalismo, ele surge no mundo todo, no processo de escuta, como talvez um dos maiores problemas que a igreja tem que enfrentar.
E aí as mulheres sofrem, as minorias sofrem, e o Papa Francisco fala assim, o povo sofre. Né? E ele é muito duro com isso, né? Ele diz que é um chicote, que é um flagelo, e aí ele critica a igreja que é bancária, que é comercial, os ministros ordenados que se fazem apenas funcionários, que não atendem o povo, que fazem os pobres sofrerem, né? Então, de fato, a gente precisa pegar na mão essa desconstrução dessa igreja clerical, né? E trazer aquela tríplice dimensão do povo de Deus, né? Para todos, não só para alguns, porque isso configura uma igreja, às vezes, classistas, né? E Sim. de castas, né? Ministros ordenados, diáconos, vida consagrada e leigos, né? Então, nessa visão piramidal e classista. Então, acho que romper o clericalismo é um grande desafio e uma grande dificuldade no nosso tempo. Mas acho que o sínodo está nos desafiando a isso. E acho que um antídoto contra o clericalismo, que também vem associado a outros ismos, né? Pensar no clericalismo para pensar também no patriarcalismo, que aí as mulheres são as que mais sofrem. Tem também a questão do racismo estrutural, né? Se a gente dá uma olhada também na representação do povo negro, mesmo se a gente pega nas vocações, como ainda é minoritária a expressão de outras culturas. Então, acho que ali tem um cenário grande. E aí o Papa Francisco critica os seminaristas, né, as alfaias, as vestes, né, muito pano, Sim. muita missa, muito cofre e pouca sensibilidade aos processos eclesiais. Acho que é uma crítica contundente, mas o desafio é o que dá para fazer para desconstruir isso, né? Não é uma igreja contra o clero, mas é como o clero se sente parte do povo de Deus. E também lembrar que o clericalismo ele está numa expressão talvez mais explícita nos ministros ordenados, mas não é propriedade deles, né? O clericalismo também pode estar em nós, leigos e leigas, religiosos, religiosas, quando a gente se submete a essa estrutura e reproduz ela nas nossas práticas relacionais. E aí eu acho que, não aqui, mas da Carta ao Povo de Deus, que a gente acho que vai ver um pouquinho, o Papa Francisco fala da importância da formação. Eu penso que para romper o clericalismo, a gente precisa repensar os nossos modelos formativos no seminário, nas casas religiosas e também no laicado. Falando sobre essa carta ao povo de Deus, irmã Euridice, que você tocou, nós vamos acompanhar mais uma participação do padre Luiz Miguel Modino, direto de Roma, que ele fala sobre a carta para nós. Também destacar a carta ao povo de Deus, uma carta para contar o processo sinodal, o que foi vivenciado especialmente ao longo da Assembleia Sinodal, que começou no dia 4 de outubro e vai ser encerrada neste domingo, dia 29 de outubro. Bem, é verdade que lá faz referência também ao que foi vivenciado antes da Assembleia, ao retiro, à oração ecumênica, que parece que teve uma importância decisiva no decorrer da Assembleia Sinodal. Uma assembleia onde foram convocados homens e mulheres em virtude de seu batismo. Isso é uma novidade muito importante. Homens e mulheres batizados que votam, que decidem, que têm sua opinião diante daquilo que a igreja precisa hoje. E nessa carta aparece a necessidade de uma escuta respeitosa, a necessidade da conversão pastoral e missionária, a necessidade de uma igreja que acolhe as vozes de todos, também das vítimas, de todos. É Francisco que quer essa igreja onde todos têm lugar. É isso, a igreja para todos, todos, todos. E aqui eu tenho a carta, né, que o padre Luiz Miguel Modino está falando. A irmã Euridice, assim como eu também imprimiu, a minha está com as minhas marcações aqui. Essa carta ao povo de Deus, ela está disponível, pode ser acessada, é curtinha, são 3 páginas, né, pode ser acessada aí pela internet, você encontra para ler, digital também, né? E uma forma também de integrar todas as pessoas e preparar para esses próximos passos, né, irmã Euridice, que o padre Luiz Miguel Modino trouxe aí para nós. O que te chama mais a atenção? Qual o ponto da carta que mais lhe toca? Pois que a carta toda ela é muito fraterna, muito soroterna, né? Usando a linguagem feminina, e fala muito ao coração. Ela vai situando todo o povo de Deus do processo do sínodo. Mas acho que tem 3 aspectos que para mim saltam, né? Volta essa questão da valorização de todos, todas,
e esse processo de escuta. Eu acho que a escuta no sínodo, ela veio para nós, no processo sinodal antes e agora na Assembleia, veio comprovar de que não se dá para responder aos apelos de Deus, aos apelos do Espírito, sem uma escuta atenta e respeitosa a todos e todas, né? A gente fez um ensaio na preparação para essa Assembleia, mas eu penso que agora, nesses 11 meses que antecede a outra Assembleia, nós precisamos de um maior esmero, um maior zelo para realmente escutar os que já foram escutados, mas também escutar os que ainda não foram escutados. Porque há muita gente à margem do processo de escuta ainda, né? Acho que a gente precisa fazer isso. Um segundo ponto, eu acho que o elemento formativo, que é forte, nós precisamos intensificar as iniciativas, como essa da Igreja Sinodal e outras, mas o processo de formação, trazendo à tona de que a sinodalidade não é um tema, mas é um processo que requer conversão e conhecimento. Então, retomar o Concílio Vaticano II, os seus documentos, as trajetórias da Igreja na América Latina e no mundo. Então, acho que o processo formativo, ele tem que continuar intensamente. E um outro ponto que eu acho que é importante, que a carta traz, é essa questão, de uma certa forma, de a gente pensar, inovar nos processos locais, né? A gente está terminando o mês missionário, da igreja local ao concílio do mundo. Então, eu penso que a sinodalidade, é importante a gente receber de Roma o que eles estão dizendo, mas ela vai acontecer muito a partir das experiências micro, e eu acredito muito. E é na comunidade, é nos grupos pequenos que vai acontecer. Então, acho que a gente tem que fazer um mutirão de base. Sim. É um mutirão de base mesmo, de presença. E aí vem o jargão, né? Que não é um jargão, mas que é a convocação do Papa Francisco. Sair para as periferias. Acho que as formações virtuais que nós fazemos, a divulgação, ela é importante, mas é preciso sair para as periferias, sair para as comunidades, valorizar as comunidades, né? Acho que as comunidades eclesiais de base, no último Intereclesial, deu esse grito, né? Então, acho que a gente precisa fazer isso. Eu queria dizer um pouquinho algumas coisas. Por exemplo, no Brasil, se a gente fizer uma leitura rápida do processo de preparação sinodal, nós vamos ter, nas nossas dioceses e igrejas particulares, praticamente 4 grupos em relação como é que se envolveram diferentemente com o sínodo e alguns que não se envolveram. Sim. Nós temos um grupo minoritário de dioceses, paróquias, comunidades, que foram muito ativos e que assumiu, né, para valer o sínodo e tem experiências muito significativas. Essas experiências precisam ser divulgadas, né, experiências de participação, de escuta, assembleias que já geraram processos e deliberações importantes. Depois a gente tem um grupo grande de dioceses que acolheram o sínodo de forma formal, apenas funcional, respondendo o questionário, enviando a escuta e, de vez em quando, rezando pelo sínodo. A gente precisa agitar um pouquinho essas dioceses para que elas passem do formal, da linguagem, à prática sinodais mais concreta nos seus processos diocesanos, paroquiais e comunitários. E a gente tem um grupo grande de gente omissa, no silêncio, na expectativa, esperando para ver o que vem de lá. Então, acho que esse também é um desafio, né? Romper essa bolha e essa indiferença que tem em algumas igrejas particulares. E a gente tem um outro grupo totalmente do contra, que faz essa guerra midiática. E aí acho que a gente, para enfrentar esse grupo do contra, nós precisamos divulgar essa boa notícia do sínodo como uma boa notícia de Deus e do Espírito. Que o Espírito nos ajude, nos encoraje, mesmo com medo, como disse o Papa Francisco, mas com coragem e esperança. Irmã Eurídice, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço grande a você e a todos que participaram conosco e que vão ver o programa depois também. Obrigado. A você, então, obrigado pela companhia. Quanta coisa rica aqui, hein? E vamos aproveitar este tempo, então, para que o Espírito nos ajude. Esses 11 meses que nos separam da próxima Assembleia seja um tempo de germinar os frutos do sínodo sobre sinodalidade. E claro, a gente vai continuar aqui, na próxima semana tem mais reflexão, mais aprofundamento sobre agora o documento de síntese que esta primeira sessão nos apresenta. Um abraço, até lá!